A farsa dos testes de QI. Esse é um vídeo que eu quero abrir a sua mente para que o seu conceito sobre inteligência mude completamente. Nós fomos condicionados por esse sistema educacional moderno, principalmente de um século para cá, a acreditar que uma pessoa é mais inteligente do que a outra se o QI dela for mais elevado do que as outras pessoas. Geralmente, pessoas com QI elevado são taxados de gênios, de superdotados, pessoas com um potencial gigantesco de serem um grande destaque na sociedade. Mas eu quero te mostrar que não é bem assim, que o QI acaba sendo um quociente, um jeito de avaliar a inteligência muito vago, muito restrito, e que a inteligência jamais pode ser limitada dessa maneira. Até porque existem outros tipos de inteligência, como será explorado nesse vídeo aqui, e que só revela o papel singular de cada ser humano. Cada pessoa tem um dom específico, cada pessoa tem uma área da qual domina mais. E não é a área em si que define alguém como mais inteligente, mas como a própria pessoa vai se desenvolver na área que ela tem como dominância. O propósito dos testes de QI não era definir alguém como mais inteligente do que outras pessoas. Isso é um grande engano. E outra, um pouco antes de falar sobre essas múltiplas inteligências, olha como que essa ideia de que o QI é o que mais vai definir a inteligência de alguém não faz lógica nenhuma. Primeiro que o QI ele só explora 2 das 9 inteligências que existem. O QI explora basicamente a inteligência lógica matemática e também, em partes, a inteligência linguística. Só um pouco da espacial e todas as demais são simplesmente descartadas. O pior é aqueles que até dizem que o QI não muda, que a pessoa já nasce assim com essa condição, sendo que isso também é uma grande mentira. Até porque a inteligência é algo que nós podemos desenvolver muito bem, aprimorar com o tempo. E ainda que o QI realmente fosse essa inteligência mais racional, mais lógica, o verdadeiro parâmetro para defini-la, não é nem de longe tudo. O que adianta uma pessoa ter um QI elevado, mas não ter inteligência emocional? Hoje em dia, sim, muitos acadêmicos estão admitindo que a inteligência emocional tem um papel tão importante quanto o QI. Eu vou mais além, para mim a inteligência emocional é bem mais importante do que o QI. Porque uma pessoa que tem inteligência emocional, mas não tem um QI tão elevado assim, ela pode ter um grande destaque. Agora, a pessoa que tem um QI elevado, mas não tem inteligência emocional, a vida inteira ela vai enfrentar problemas e provavelmente vai ficar estagnada, não vai conseguir usar de suas habilidades, pode se perder, pode se entregar a vícios, enquanto que uma pessoa com inteligência emocional, ela se contém muito mais, é uma pessoa que consegue aprimorar mais suas virtudes, aprimorar mais suas habilidades. Então, a inteligência emocional, nós já percebemos que é algo bem mais importante do que o QI. Isso sem contar inteligência social, inteligência comunicativa, tudo inteligências essenciais para o desenvolvimento humano. E principalmente inteligência espiritual, quando você tem um propósito muito claro, quando você entende a moral, que a moral não é algo relativo, mas é algo absoluto, do qual todo ser humano intrinsecamente deve seguir. Então percebe como que a inteligência vai muito além do que somente um teste de QI, e tudo que eu estou falando aqui até agora são habilidades que podem ser desenvolvidas, tá? Inteligência emocional você pode desenvolver muito bem. Não acho que ninguém nasce com um dom da inteligência emocional. Eu acredito que é algo que você desenvolve com o tempo. Não acho também que ninguém nasce com a inteligência moral, mas é algo que se desenvolve com o tempo, é algo que você aprende. Não acho que ninguém nasce com inteligência social, mas é algo completamente desenvolvido com o tempo, assim como a comunicação e principalmente assim como essa inteligência espiritual para conseguir enxergar a realidade além do físico. Mas vamos lá, o que realmente é a inteligência em si? A etimologia da palavra inteligência vem de inter, que é entre, e legere, que é escolher, colher, ler. Ou seja, etimologicamente, inteligência pode ser entendido como a capacidade de escolher entre diferentes possibilidades, compreender e discernir.
Então, como que alguém pode ser definido como alguém que tem mais inteligência do que outro somente porque ela se deu bem num teste de QI? Se ela não é apta para escolher, para discernir aquilo que é mais correto para a vida dela ou não, aí que entra essas outras habilidades que eu falei, inteligência emocional, inteligência moral, inteligência espiritual. Então dá para se perceber que definir alguém como verdadeiramente inteligente é alguém que consegue se destacar justamente por ter um autodomínio, ter um conhecimento sobre si e, a partir disso, usar de suas habilidades para se desenvolver. Para mim, alguém verdadeiramente inteligente é isso: é uma pessoa que exerce o senso crítico, uma pessoa que não aceita qualquer coisa, mas que está sempre questionando o porquê das coisas, e não uma pessoa que decora um monte de fórmula, mas não é capaz nem de discernir se o caminho que ela está trilhando é o correto ou não, percebe? Mas agora vamos falar do QI especificamente, de onde surgiu essa ideia do teste de QI e como ele passou a ser implementado como o parâmetro para definir alguém como inteligente ou não. E antes, vale salientar o seguinte, tá? Eu não estou aqui condenando totalmente o teste de QI, é claro que não. O teste de QI, até certo ponto, ele é válido, tá? Com certeza, todos nós precisamos ter um conhecimento básico de lógica e até mesmo de linguística, pois se não tivermos um conhecimento básico de lógica, é claro que enfrentaremos muitos problemas e isso vai afetar até mesmo o nosso senso crítico. E não à toa que o Brasil é um país que tem um QI mais baixo. Isso indica claramente uma população que foi alienada, enquanto que países com QIs mais elevados refletem pessoas que conseguem ser mais funcionais e não são tão alienadas como muitos brasileiros são. Mas, ainda assim, continuo a afirmar que definir alguém como inteligente somente pelo teste de QI é algo incompleto e não condiz com a realidade e a diversidade entre a humanidade, pois cada ser humano é único em sua essência e personalidade. Mas vamos lá, eu separei aqui algumas informações. Antes do século XX, o conceito de um quociente de inteligência quantificável não existia. Gênio era uma qualidade reconhecida, não uma pontuação calculada. Tudo mudou em 1904, quando os psicólogos franceses Alfred Binet e Theodore Simon desenvolveram uma escala. Seu objetivo era nobre e específico: identificar crianças com dificuldade de aprendizagem que precisavam de apoio extra na escola. Nunca foi a intenção que fosse uma medida de potencial ao longo da vida. Porém, a ideia cruzou o Atlântico e as coisas tomaram um rumo inesperado. O psicólogo alemão William Stern propôs uma fórmula: dividir a idade mental pela idade cronológica e multiplicar por 100. De repente, a inteligência tinha um número. Na Universidade de Stanford, o psicólogo Lewis Terman adaptou a escala Binet-Simon, criando as escalas de inteligência Stanford-Binet em 1916. Esta se tornou o padrão ouro e o público americano ficou obcecado. A fórmula inicial era rudimentar, partindo do pressuposto de que a inteligência crescia linearmente com a idade. Os testes modernos são mais sofisticados, utilizando uma curva normal com média de 100. Uma pontuação acima de 140 é frequentemente vista como passaporte para o clube dos gênios. Então, basicamente, esses testes de QI premiam o raciocínio lógico e a memorização. Não medem e não podem medir imaginação, resiliência, inteligência emocional ou a audácia de vislumbrar um mundo que ainda não existe. Então, sim, o propósito inicial dos testes de QI não era definir alguém como mais inteligente do que outro, até porque existe uma comparação muito grande. Eu tenho uma pontuação tal, então eu sou mais inteligente que você. Não é assim que funciona. O propósito original desse teste de QI era para auxiliar alunos que estavam tendo dificuldades na escola, e com o passar do tempo que houve todo esse processo para se tornar um parâmetro para definir a inteligência. Agora, olha que intrigante. Em 1921, foi feito um estudo chamado Estudos Genéticos do Gênio, onde Lewis Terman examinou milhares de crianças em idade escolar na Califórnia, identificando cerca de 1.500 com QI acima de 135. Ele as apelidou de seus cupins.
Terman acompanhou essas crianças pelo resto de suas vidas, convencido de que estava rastreando a próxima geração de líderes e inovadores mundiais. Os resultados, em geral, eles foram bem-sucedidos. Tornaram-se professores, médicos e advogados, ganhavam bons salários e viviam vidas estáveis, mas não eram gênios. Não da maneira revolucionária e transformadora que Terman havia previsto. O verdadeiro constrangimento veio depois, veja bem. 2 garotos que participaram do estudo, mas não atingiram o QI mínimo exigido, foram William Shockley e Luiz Álvares. Talvez você nem conheça eles, eu também não conhecia, tá? Mas eles ganharam o Prêmio Nobel da Física. O teste de Terman, o próprio instrumento criado para identificar gênios, deixou escapar 2 das mentes mais brilhantes do século. Em 1947, até mesmo os autores do estudo tiveram que admitir que havia uma enorme discrepância entre o QI na infância e o desempenho na vida adulta. Então, o QI acaba sendo uma métrica muito limitada para definir a inteligência de alguém. Até porque Terman foi alguém que provou isso na prática, pois diversos das crianças que ele viu que tinham QI acima de 135 foram pessoas comuns na vida, que tinham destaque profissional, mas não tanto, enquanto que 2 crianças que não tiveram o QI na média se tornaram gênios e viraram prêmio Nobel de Física. Com isso, fica claro que o QI não pode ser o único parâmetro para definir a inteligência de alguém, mas que existem outros fatores. E antes de adentrar na teoria das 9 inteligências de Howard Gardner, alguns filósofos, como Platão e Aristóteles, também tinham seus conceitos de inteligência. Platão, por exemplo, diferenciou 2 formas de utilizar a razão. A primeira chamada de dianoia, que era a razão discursiva, que era um processo de raciocínio passo a passo, mais voltado para a lógica e provas matemáticas. A outra forma era chamada de nous, que é a razão intuitiva, e Platão considerava esta a forma mais elevada de inteligência humana, que é uma apreensão rápida e direta da verdade ou dos princípios fundamentais, permitindo contemplar a realidade de maneira imediata. Então, para Platão, essa inteligência intuitiva superava aquela inteligência lógica de resolver alguns problemas matemáticos. Aristóteles também tinha um conceito muito amplo de inteligência, já que ele também usou esse conceito de nous, que era para aprender as verdades e os fundamentos da nossa realidade. Ele também usou o conceito de episteme, que era mais voltado para a ciência, demonstrações lógicas e provas. Também tinha a sofia, que era a sabedoria mais teórica, a combinação de nous e episteme, que é a capacidade de raciocinar bem sobre verdades universais e imutáveis. Assim como também Aristóteles definiu a sabedoria prática como phronesis, que era o conhecimento sobre o que fazer em circunstâncias específicas e imutáveis, um conhecimento mais prático e ético que orientava ações. Ele também entendia que tinha uma inteligência relacionada à arte, chamada de técne, que era relacionada a fazer ou produzir coisas envolvendo habilidade e aplicação prática, a cinesis, que era mais voltada à compreensão, a capacidade de compreender o que os outros dizem e julgam, semelhante a uma compreensão empática, e gnome, conhecido como bom senso, uma faculdade semelhante à cinesis, relacionada ao bom julgamento. Então você consegue perceber que até mesmo esses pensadores antigos não limitavam a inteligência somente à lógica matemática. Embora reconhecessem que existisse essa inteligência, eles entendiam que existiam outros tipos de definição de inteligência e algumas podendo até ser superiores. Agora vamos direto ao ponto da teoria das 9 inteligências e o porquê que ela é tão importante para você descobrir mais sobre si. Até porque o sentido mais correto nem seria inteligências, mas 9 dons ou habilidades específicas. O próprio autor dessa teoria, Howard Gardner, ele disse que usou o termo inteligência porque ele sabia do impacto que causaria, mas que o sentido mais correto do que ele queria demonstrar é realmente habilidades diferentes das quais você pode destacar. Até porque a inteligência, como eu falei, e como muitos pensadores pensam também, é você usar do potencial que você tem e se desenvolver com sabedoria, sabendo discernir e compreender
aquilo que é correto, aquilo que não é, e isso envolve ter moral, isso envolve ter equilíbrio emocional, isso envolve ter uma inteligência espiritual, isso envolve ter um propósito, ter uma inteligência social e até mesmo de comunicação. Mas vamos lá, Howard Gardner, ali pela década de 80, ele percebia que era muito limitado definir inteligência como testes de QI. Foi aí que ele, percebendo alguns padrões, ele notou que havia outros tipos de inteligências. E com isso ele chegou à conclusão de primeiro 7, depois 8, e hoje ele defende que existem 9 tipos de inteligência, que são elas: a inteligência corporal sinestésica, que é mais voltada para você usar o seu corpo, a pessoa que tem uma habilidade muito grande de movimentar o seu corpo, então dançarinos, atletas, até mesmo alguns cirurgiões, artesãos, têm uma habilidade especial de usar o seu corpo com uma habilidade muito específica. Você pode ver que alguns atletas e alguns jogadores de futebol, eles não são simplesmente bem treinados, porque é óbvio que para tudo você precisa treinar, você precisa se desenvolver, mas você percebe que eles têm um dom especial. Quem aí nunca viu o Messi jogar, ou até mesmo o Neymar, ou vamos mais além, o Pelé, Michael Jordan, Michael Phelps, embora eles tenham treinado muito para chegarem aonde chegou, dá para se perceber que eles têm um dom natural e que muitas pessoas, mesmo que treinassem muito, não chegariam no patamar que eles chegaram. Isso significa que eles têm essa inteligência corporal e sinestésica muito bem desenvolvida. Outra inteligência é a existencial, a última que Gardner chegou na conclusão. E eu posso dizer que é a minha mais predominante. O que é inteligência existencial? São pessoas que geralmente questionam muito sobre os porquês da vida, pessoas que a vida inteira buscam por respostas e que têm uma capacidade maior de chegar em determinadas conclusões envolvendo a existência da vida. Geralmente, filósofos, teólogos, pessoas mais espiritualizadas têm um desejo de buscar mais por essa espiritualidade e se destacam muito nessa área, porque são pessoas que sempre estão exercendo o questionamento em busca dos principais porquês da vida. Então é uma inteligência muito forte para pessoas que tendem a ter mais esse comportamento filosófico. Outra inteligência é a interpessoal. A inteligência interpessoal é basicamente uma pessoa que tem facilidade de ter empatia com outras pessoas. Sabe aquela pessoa que se comunica bem e ainda sente a dor do próximo e ainda é uma pessoa que consegue atender muito bem a outros? É uma pessoa geralmente que tem uma habilidade especial nessa área. Então, professores, assistentes sociais, atores e até mesmo algumas celebridades, políticos, acabam tendo um destaque nessa área, pois eles sabem muito bem como se comunicar com a população ou como atender a dor delas. Sabemos que existem pessoas que manipulam, usam disso para manipular, mas outras realmente têm isso genuíno e são pessoas que têm uma habilidade especial para enxergar o talento nas outras, enxergar o sentimento das outras, ajudá-las. Geralmente, grandes líderes gerenciam times, companhias, tendem a ter um destaque nessa área. Indo um pouco para outra inteligência, a intrapessoal, existe uma diferença da interpessoal e da intrapessoal. A intrapessoal é uma inteligência mais voltada para alguém que conhece sobre si mesmo, ou seja, uma pessoa que entende muito bem as suas emoções, suas habilidades, seus defeitos, uma pessoa que geralmente volta-se mais para dentro e que tem uma habilidade especial nessa área. Uma pessoa que entende muito bem o porquê que ela está triste, o que leva ela a ficar triste, o que leva ela a ficar feliz, quais são suas limitações, quais são seus pontos de destaque. Então, a pessoa com essa inteligência intrapessoal, ela tende a ter essa habilidade de olhar mais para dentro de si. Também é uma habilidade para filósofos, alguns líderes religiosos, ou até mesmo para psicólogos, terapeutas, pessoas que conhecem muito os mecanismos do ser humano, o seu subconsciente, inconsciente. Então, algumas pessoas, por exemplo, Carl Jung, certamente tinham um conhecimento muito bom nessa área. Outra inteligência é a linguística. A inteligência linguística é a pessoa que tem facilidade de usar palavras e a linguagem para se expressar. Então, pessoas que têm habilidade muito grande com a escrita também são pessoas que têm uma oratória muito boa, né, no sentido bem formal,
que entende muito bem as regras gramaticais, e geralmente são pessoas que têm habilidade na escrita, né? Escritores, jornalistas, poetas, romancistas, pessoas que se expressam muito bem pela escrita. Então, é uma inteligência que o sistema educacional explora muito, assim como a próxima, que é a lógica matemática, que aí entra basicamente na pessoa que tem uma habilidade especial de resolver problemas matemáticos. Então, a pessoa que ela gosta de resolver problemas, equações, frações, é uma pessoa que tem essa inteligência lógica matemática. E aí entra no que eu falei antes. A inteligência lógica matemática é importante, mas é apenas uma das inteligências. Então você jamais pode definir alguém que tem outra inteligência, como a intrapessoal, como ignorante só porque ela não tem tão desenvolvida a inteligência lógica matemática, percebe? Porque a inteligência lógica matemática, geralmente quem tende a ter mais destaque nessa área são matemáticos, cientistas, detetives, alguns programadores, físicos e por aí vai. São pessoas que sim têm essa habilidade, deve ser considerado, mas não é o único modo de definir alguém como inteligente. E o sistema educacional é pautado na inteligência linguística e na inteligência lógica matemática, que são apenas duas dessas 9 inteligências, percebe? E além dessas, tem também outras 3, que é a inteligência musical, como o próprio nome diz, aquela pessoa que consegue discernir muito bem o ritmo, o timbre, a altura da música, o tom. Eu fico impressionado com a minha esposa, por exemplo, ela tem essa inteligência muito bem desenvolvida, como que ela consegue discernir muito bem o timbre de uma música, como que ela decora com tanta facilidade letras, como que ela canta com muita harmonia, e eu sempre tive mais dificuldade. Essas pessoas, elas conseguem escutar sons que pessoas que não têm essa habilidade não conseguem. Então, obviamente, músicos, cantores, instrumentalistas, maestros, são pessoas que têm essa inteligência musical, que é outra que já foi explorada no sistema educacional, mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia a gente não tem mais matéria de música e isso não é por acaso, porque é uma inteligência muito importante para quem tem e certamente faz essa pessoa se desenvolver muito bem. Uma pessoa que vai ter um dom especial ao tocar algum instrumento, você vê que elas aprendem muito mais rápido. Outra inteligência, a inteligência naturalista, que é justamente as pessoas que têm mais facilidade de compreender o papel que ela tem na natureza, o papel que cada animal tem. São pessoas que tendem a ter um contato especial com a natureza, sabem a função das árvores, das plantas, das flores. Eu gosto da natureza, mas eu não tenho essa inteligência tão predominante assim como, por exemplo, algumas pessoas que se destacam. Agricultores, caçadores, biólogos, geólogos, são pessoas que tendem a ter uma habilidade especial nessa área. Não sei se vocês já viram aquele Richard, bem conhecido, não é? Você percebe que ele tem um contato muito íntimo com os animais, é assim, algo que não é qualquer pessoa que tem, inclusive com alguns animais bem exóticos, sabe aqueles animais que ninguém tem coragem de chegar perto? Ele é uma pessoa que tem. Então, certamente, ele é uma pessoa que tem essa inteligência naturalista. Outras pessoas podem se desenvolver bem nessa área, mas não como ele e outros que têm essa inteligência naturalista. E, por fim, tem a inteligência espacial, que é outra que é um pouco mais explorada no sistema educacional, mas ainda assim não é tanto quanto a lógica matemática e a linguística. A inteligência espacial é basicamente a capacidade de pensar no mundo tridimensional, a você ter uma noção de espaço, raciocínio espacial, manipulação de imagens, habilidades gráficas, artísticas, imaginação ativa. Então, marinheiros, pilotos, escultores, pintores, arquitetos, engenheiros, geralmente são pessoas que têm essa inteligência espacial, pessoas que resolvem com facilidade um quebra-cabeça, ou aquelas pessoas que gostam de labirinto, são pessoas que geralmente se destacam muito nessa inteligência espacial. Eu posso dizer por mim que é uma das que eu mais tenho dificuldade, tá? Assim, para resolver alguns problemas básicos, às vezes para montar até um móvel, eu quebro a cabeça. Então, assim, é óbvio que eu posso me desenvolver, eu posso me tornar muito bom, mas nunca vai ser a minha predominante, percebe? Enquanto que para outras pessoas eu fico impressionado. Elas nem precisam de um manual, elas vão lá, montam uma mesa, montam um móvel, têm uma noção de espaço muito grande. Às vezes dá a impressão que elas vão bater o carro, mas elas conseguem passar milimetricamente no asfalto. Então, assim, são pessoas que realmente têm uma habilidade especial nessa área. Então é isso, essas são as 9 inteligências e percebe como que o conceito de inteligência vai muito além do que geralmente explicam para nós?
E é esse tipo de material que eu trarei mais no meu canal e também no novo projeto que eu estou desenvolvendo, que é um curso voltado para você descobrir mais sobre si mesmo, sobre o seu potencial, quem você é, o seu papel no mundo, a sua inteligência, o seu temperamento, como o seu signo influencia na sua personalidade. Não, isso não é astrologia barata, não é essa adivinhação, futurologia, horóscopo barato. Eu não concordo com essas coisas, não acredito, mas é muito claro sim esse conhecimento, inclusive culturas antigas entendiam que os astros têm uma influência sobre nós. E o momento em que nascemos, o local que nascemos, o mês em que nascemos, molda sim alguns fatores da nossa personalidade. E é óbvio que, atrelado a tudo isso, explorarei também como se desenvolver, como romper bloqueios emocionais, crenças limitantes, como reprogramar o seu sistema nervoso, como adquirir técnicas de manifestação para ter uma vida boa, próspera, de crescimento, hábitos que irão te levar e dentre outros bônus. Então estou preparando algo muito especial e se você tem interesse nesses assuntos, deixa aí nos comentários que em breve eu vou trazer mais informações. Então, esse estudo das múltiplas inteligências de Howard Gardner é uma forma de perceber como que o ser humano é único em sua essência. Sempre existiram artistas, músicos, construtores, atletas, terapeutas ou psicólogos, por mais que tivessem outro nome, professores, médicos, poetas, escritores, sempre existiram cada pessoa com um destaque especial em uma área, e uma não é menos inteligente do que a outra. O que vai definir alguém como mais inteligente é como essa pessoa vai se destacar, fazendo escolhas certas, gerindo suas emoções, tendo um convívio social equilibrado, tendo uma moral elevada, e assim ela vai se desenvolvendo. É aí que entra a beleza de cada ser humano. E talvez por você ter sido moldado pelo sistema educacional, você pode ser um poeta perdido que não sabe que é um poeta, você pode ser um artista, você pode ser um músico, mas como você foi condicionado a seguir essa cartilha de se preocupar com o QI, com a inteligência lógica matemática ou com a linguística, só existe médico, engenheiro, advogado, administrador, até tem, hoje em dia incentivam a psicologia, mas geralmente limitam muito as opções para você se desenvolver. Isso sem contar que não incentivam nada o empreendedorismo, ou você ser um artista autônomo, um músico, violinista, um pianista, por exemplo. Cadê o incentivo do sistema educacional para você se desenvolver nessas áreas? Não tem, não é? Então, o meu objetivo é te ajudar também nisso. E espero de verdade que esse vídeo tenha aberto a sua mente para você perceber que talvez você não seja ignorante ou burro como você pensou. Você só foi condicionado a acreditar dessa maneira. Não é porque você tirava notas ruins que você não era inteligente. Talvez você só não se encaixasse com esse molde do sistema educacional, que foi programado mais especificamente para moldar as pessoas para serem operários, como eu havia falado no último vídeo. Mas é isso, espero que realmente tenha aberto a sua mente. Aguarde que trarei mais vídeos sobre esses assuntos, sobre temperamentos e, claro, como se desenvolver, como ter uma mentalidade de sucesso, técnicas que vão manifestar uma vida que você deseja, hábitos importantes. Tudo isso eu trarei nesse canal voltado para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e propósito. É isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.